mais aplicada. Deixa ele abrir aqui. Ok. Então, dando continuidade na nossa disciplina de desenvolvimento web avançado, hoje a gente vai falar sobre criação de models, routes e controllers, né? Routes a gente já viu um pouco na aula anterior, quando a gente criou o projeto baseado em Express, né? Então ele tem lá todo um comando para já gerar uma estrutura que ele cria para a gente já todo um particionamento de recursos. Então ele já cria rotas em separado e tudo mais. E hoje a gente vai aprender a incluir aí as controllers, né, as controladoras, e model para fazer a persistência desses dados no banco de dados, tá? Então, só recapitulando rapidamente com vocês aqui, sempre quando a gente pensa no back-end, assim como a gente fez lá no front-end, esse back-end ele é totalmente desconectado, né, o servidor de APIs é totalmente desconectado do front-end. Então, a gente já pode dizer certamente e claramente, por não ser uma aplicação monolítica, que esta aplicação que estamos desenvolvendo é uma aplicação distribuída. E como aplicação distribuída, o back-end também tem aí toda uma estrutura para ser feita, né, para ser construída, a forma como você vai manipular esse back-end. No caso do back-end utilizando Node e Express, você tem a possibilidade ainda de incluir aqui o que? Views, né? Incluir as views, que seriam interfaces com usuários que podem ser renderizadas no lado servidor. Então, essa é uma possibilidade. Agora, no nosso caso, nós não queremos ficar fazendo views do lado servidor, né? Então, no nosso caso, o nosso front-end vai ficar num outro servidor que vai rodar o Angular, né? Então, eles vão rodar de forma desconectadas, tá certo? Então, eu diria para vocês, aqui no nosso caso, praticamente é desnecessário o uso de views. A gente até tem uma view ali, quando a gente sobe o nosso servidor de back-end, se a gente chamar diretamente a porta 3000, né? A hora que você joga no navegador, ele joga lá, o servidor de APIs rodando na porta 3000, mas somente para efeito de identificar que o servidor está online ali, né? E não é com o objetivo de trazer ou interagir com o usuário através desta view, tá certo? Agora, quando chega a requisição para a gente via HTTP, a gente tem que jogar para as rotas têm que ter um papel específico, né? O papel específico das rotas basicamente é redirecionamento, não é fazer nenhum tipo de processamento com banco de dados nem nada. Ela encaminha essa requisição para a controladora, né? Para as controllers, e aí as controllers definem o que deve ser feito. Vai lá, pega e fala com o banco de dados, comunica-se com a model e grava no banco de dados, e depois que tudo estiver pronto, faz o disparo da resposta para o front-end, tá vendo? Então, o correto é que a gente não faça as operações de processamento, né, de redirecionamento, de banco de dados, tudo dentro das rotas. Então, na aula anterior, a gente ainda utilizou apenas as rotas para fazer aquela primeira conexão. Na sequência, a gente já vai ver como que ficou aquele exemplo, mas a gente vai precisar incluir aí as controladoras e os modelos justamente para simplificar esse modelo de conexão nosso de front-end e de back-end, né? Como é que o back-end processa essa requisição no lado servidor, tá bom? Deixa eu ver aqui o que o Loha passou. Essa semana recebi umas dúvidas de alguns colegas para o back-end. Todos eram relacionados à parte de middleware. Não ter ficado claro. Talvez você fosse bom revisar isso. Eu diria assim, vamos dar uma olhada ali. A hora que eu abri agora, a hora que eu abrir um pouco ali, abrir aquele back-end, a gente aproveita e dá uma discutida um pouquinho mais o que é o middleware, né? Qual é o papel do middleware dentro do processo, principalmente quando lidando com o Node.js, tá bom? O Igor
professor, me atrasei um pouco com a atividade. Para hoje, ainda nada, Igor. Mas eu já publiquei lá no portal, no roteiro da aula de hoje, você tem lá só o cronograma. Lembrando que a atividade de apresentação do projeto é no dia 2 de junho, né? Então, basicamente, temos aí este encontro e ainda um outro de aula. Depois, no outro, é a apresentação. Mas, por enquanto, ainda não temos nenhuma atividade adicional, tá bom? Ah, o Jorge ali, o Jorge, daí você mata ele, né, cara? O cara já fica desesperado aí, né? Então, a gente dá uma olhadinha depois ali, Loha, a hora que eu abrir agora o projeto, a gente dá uma discutida a respeito do processo, tá bom? Muito bem. Bom, então é isso, pessoal. Então é incluir aí controladoras e modelos para que a gente faça, né, então, essa distribuição de funções, né, para que as rotas não sejam encarregadas de fazer todo o processamento, tá bom? Eu coloquei aqui também uma URL lá do Mozilla, né, quando trata do Node, tratando de rotas e tudo mais. Na sequência, eu vou também dar uma passadinha nessa URL aí, só para a gente poder ver alguns detalhes que eu vou utilizar em sala, tá, pessoal? Eu mantive esse slide aqui da última aula, lembrando que a gente usou o Express Generator para gerar a nossa última aplicação, que é o gerador de APIs, né? É o servidor de APIs. E hoje é muito importante, se vocês, por acaso, alguém não instalou, né, o Mongoose, por exemplo, que é uma das ferramentas bem importantes na aula de hoje, não esqueça de executar esse comando aqui, né, npm install Mongoose no seu projeto para garantir que ele esteja lá. Então a gente vai precisar praticamente de todos os recursos que estão nestas linhas de comando aqui, né? Foi o que a gente fez na última aula, tá bom? Depois que a gente instalar, o próximo passo aqui será fazer, então, o processo de conexão. Na sequência, a gente já vai fazer a conexão com o MongoDB, né? Então, aqui está um resumo de toda a conexão que a gente vai escrever. Esse resumo também está lá no site do Mozilla. Na sequência, a gente vai dar uma olhada. E aí, utilizar aí para a gente fazer a conexão do que eles chamam de model, né? Então, o model, ele é criado baseado nesse estilo de esquema ali, ó, que é fornecido pelo Mongoose. Então, a gente vai entrar ali, ver como gerar esse model, né, e deixar ele pronto para a gente poder utilizar, então, para fazer a persistência dos nossos dados, né, no back-end. Ok? Eu já vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para a gente começar, então, a ver sobre o desenvolvimento. A primeira observação, e é um ponto bem importante, é que a nossa aula de hoje, ele começa a partir do servidor de APIs, né, de API, que está disponível lá no GitLab, tá certo? Então, se você não tem, por exemplo, vai lá, né, isso aqui é a última versão que eu tinha trabalhado. Então, faz o clone aqui, e utiliza aí para você fazer os seus testes, né, caso precise tirar alguma dúvida. Eu já coloquei aí na nossa página. Aqui tem os passos para você rodar esse back-end aqui, tá ok? O que mais? E eu estou utilizando como base para consumir esse projeto, estou usando o projeto de exemplo do Angular, né? Esse projeto de exemplo do Angular também está disponível lá. Então, o projeto de exemplo do Angular conectando no servidor de APIs agora. Lembrando que antes ele estava conectando no Node.js, né? Ok? O que mais? Deixa eu fechar aqui. Já estou com o projeto rodando. Antes de eu avançar aqui no projeto, a gente já vai dar uma olhadinha nele. Vou chamar a atenção de vocês que boa parte do que a gente vai ver na nossa aula de hoje também está disponível, então, nesta URL aí, que é a URL do Mozilla, né? Então, usando o banco de dados com Mongoose, né? Então, ele vai falar aqui sobre boas práticas, todas as possibilidades que tem, né? Ok? Aí, ele cita aqui a parte de modelos e as relações, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso na próxima aula. Como instalar o Mongoose, a gente já viu isso aqui. E aí a gente vai começar hoje aqui com a conexão no MongoDB, tá certo? Então, muitas coisas que a gente vai ver está aqui para baixo, pessoal, ó, como definir
esquemas, criar modelos, né? Como criar um modelo, os tipos que podem ser utilizados, ó, os tipos que podem ser utilizados na hora de criar modelo, os tipos com algumas validações, dá para fazer validações também, então tudo isso está, de certa forma, especificado neste documento aqui que vocês estão vendo. Processo de validação também dá para utilizar e como utilizar os modelos. Aqui ele tem uma forma de utilizar os modelos, mas eu vou usar um pouquinho diferente do que ele está aqui. Eu vou usar com Create, por exemplo, aqui ele faz um exemplo com Save. Então, eu vou depois ali fazer alguns exemplos com vocês que fogem um pouquinho do que ele está usando. Mas mesmo assim, ó, veja que utilizando o Use, você pode fazer um find, aí passar um where, esportes igual a tal, onde a idade é menor que ou maior que, limitado a 5, ordenando, tudo mais, dá para fazer uma série de operações utilizando esse encadeamento de funções que o Mongoose oferece para você. Ok? O que mais aqui? Os esquemas por modelo. Ah, bem legal isso aqui. Para quem quiser, né? Eu falei para vocês para instalar o MongoDB na máquina de vocês. Se vocês executaram, está tudo instalando, está instalado, né? Então, se vocês procurarem lá nos processos do computador de vocês, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em algum ponto tem que ter rodando lá o MongoDB, correto? Vamos ver aqui, deixa eu ver no meu aqui. Aqui, ó, Mongo Database Server. No meu caso, ó, ele já está rodando, tá vendo? Se não estiver para você, você tem que ir lá nas configurações e deixar ele rodando aqui, tá? Essa é a primeira observação para vocês. E aí, aqui ele faz uma forma de você utilizar o MongoDB online, tá? Então, ele tem todo um passo a passo aqui, ó, se você quiser criar esse banco de dados online, né? Você pode fazer também, e aí depois o que muda lá no final é só a string de conexão aqui que você vai pegar e colocar lá aqui, ó, você vai precisar da string de conexão para você fazer a conexão, mas basicamente é quase a mesma coisa do que você rodar ele na máquina local. E aí vai muito de cada um, o que cada um quer fazer aí, tá bom? Então fica aí a dica, pessoal, o site está disponível para vocês lá para poder fazer o que vocês acharem interessante, né? Para desestruturar o body e fazer a validação dele. Para mim parece que fica mais simples de manter. Pode ser, Lohan. Quando você vê que essa versão mais nova do Express ali, ele faz um destruct ali para poder jogar para você o produto já pronto, ou a coisa já pronta, igual a gente viu na última aula, né? Mas é isso, eu acho que você pode validar ali na hora que chega também, né? Mas você tem a possibilidade de incrementar essa validação lá para evitar também essa inserção desse dado no banco. Então, dá para você fazer várias camadas aí de validação, tá bom? Então, vai aí um pouco da estratégia de cada um, mas eu concordo com você, dependendo do que você faz, depois para dar manutenção fica uma loucura, né? Pode ser também. Pessoal, só retomando aqui o nosso exemplo, deixa eu abrir aqui primeiro a minha Windows Z, deixa ele abrir e eu vou mostrar para vocês a organização aqui das minhas pastas. Então, vamos lá. O meu projeto de exemplo é aquele projeto em Angular que a gente fez no primeiro bimestre. Então, eu basicamente estou rodando ele aqui, né? Na última aula, se você lembrar bem, basicamente o que a gente fez foi mudar essa aplicação. Aqui em Services, ó, Produto Service, deixa eu até abrir ele aqui. Nós fizemos uma mudança que foi alterar aqui a URL, ó, esse aqui é o meu produto Service, tá? A gente alterou a URL dele para apontar para localhost 3000 produtos. A gente estava apontando ele aqui para 3001, ele já abriu aqui.
A gente estava apontando ele aqui para 3001 e mandando para aquele JSON server, tá vendo que estava na porta 3001. Agora ele está apontando para a porta 3000. A porta 3000 foi a única alteração que a gente fez na aula anterior no nosso front-end. O resto continua exatamente igual a gente tinha desenvolvido anteriormente. E a gente, ao fazer essa alteração, né, no projeto de exemplo, eu subi aqui, ele já está indo lá na porta 3000 para poder buscar esses dados. E aí, sim, aí você vai me dizer qual é o servidor que está rodando agora. Não é mais o servidor JSON, é esse servidor de APIs aqui, tá? Então, esse é o que eu subi. Abri ele para editar, nós vamos continuar alterando o servidor de APIs, APIs, e assim que eu terminar, comito para vocês, fica com ele atualizado, conectando no projeto de exemplo. Então, quando eu venho aqui, ó, no servidor de APIs, né, a gente, na aula anterior, a gente criou este servidor utilizando o Express Generator. Ele já criou aqui as rotas index e user, né? A gente fez algumas... a gente criou essa router, que é a de produtos aqui, incluiu ela, depois eu vou dar uma revisadinha, vou dar uma refatorada nesse projeto, e criamos para ele aqui, um banco de dados aqui na memória, com 2 produtos, ó. Foi só um reaproveitamento do que a gente tinha. E aí a gente estava fazendo um get para listar, né? Um get para listar, um outro get para buscar ele pelo ID, para a gente poder fazer a edição e exclusão, um post para incluir ele, um put para atualizar e um delete para deletar. Ou seja, a gente já tinha aqui praticamente todas as funções de CRUD, do ponto de vista de método, né, que o servidor de APIs serve para a gente, o que ele retorna para a gente. Né? Aí no finalzinho lá eu estava tentando aproveitar o último index do vetor, e daí estava dando errado, daí eu criei 2 funções, uma só para pegar o index aqui, e outra para gerar o ID, para ficar temporariamente ali funcionando, né, este banco de dados em memória que eu estava criando. Tá? Então, só voltando aqui agora, quando eu venho para a minha home, quando eu venho para o meu cadastro melhor, ele traz só 2 produtos para mim. Esses 2 produtos são exatamente esses 2 aqui, né? O acompanhamentos e essa brusqueta, que são dois registros que estão na memória do servidor Node. Né? Então, a gente não está conectando ainda nenhum banco de dados. E aí, a gente já tinha feito aqui a conexão, então, do front-end lá com a porta 3000, e aí eu posso vir aqui e incluir outros produtos. Eu venho aqui, digito qualquer coisa aqui, né? Põe um preço qualquer, mando salvar, ele salva isso aqui na memória, então, lembrando que isso aqui está na memória, a hora que eu sair ele apaga, né? Se eu incluir um outro aqui, vamos pegar aqui A, B, 11 e tal, salvar, mais um que ele joga para a memória, e aí eu posso pegar aqui o 3, editar, já está editando também, se eu quiser alterar ele aqui para CCCCCC, salvar, ele já altera, vai lá naquela memória, pega, localiza esse registro, altera, e se eu quiser excluir, venho cá, ele traz, me permite excluir aquele registro. Se eu, agora com aquele gerador de ID que eu fiz, ele apagou o 3, ó, ele sempre pega o maior, né? Ele pega o max do ID, e aí ele pega um outro aqui. Então, se eu cadastrar um outro aqui, como exemplo, aí ele já manda, ele já pega o ID maior, e aí fica fácil aqui para dar sequência, né? O erro que tinha era justamente isso. Por quê? Porque eu estava pegando assim, eu pegava o length do vetor, lembra? Eu pegava o length do vetor e daí acrescentava mais um. Só que se eu pego o length, por exemplo, vamos supor que está com o 4 aqui, né?
eu pego o length e jogo mais um, ele vai, aqui ele tem 4, ele vai dar 5. Mas se eu fizer isso aqui, se eu excluir o 5 aqui, por exemplo, ó, agora sim, qual que é o length desse vetor aqui? O length desse vetor é 3. 0, 1, 2, 3. Então, o comprimento dele é 3. Se eu pegar 3 mais 1 e jogar como chave para o novo registro que eu vou incluir, ele vai incluir mais um com ID 4. Então, o que estava acontecendo era que como eu estava pegando o length, ele estava sempre incluindo vários com o mesmo ID. Daí bagunçava tudo, né? Porque eu preciso do ID aqui para poder fazer edição, para poder fazer alteração. Então, agora, com esse modelo que eu fiz para gerar o ID com base no max, né, ele recupera o maior e depois ele implementa. Então, assim, se eu incluir um outro, que agora ele vai incluir com o número 5, veja lá. Então, era o bugzinho que ele estava se perdendo aí. Eu fiz uma funçãozinha JavaScript só para capturar, e agora ele pega o max e gera como função aqui para poder me dar o ID para eu fazer o processamento. Basicamente isso. Essa funçãozinha que eu criei aqui, ó, gerar o ID, né? Pega o maior ID e daí incrementa ele para poder gerar o próximo. Tá bom? Então é isso. Basicamente, a gente fez tudo isso usando, então, um array em memória para poder fazer todo o processo utilizando aqui o nosso front-end. O objetivo agora é o quê? É desconstruir, de certa forma, essa primeira parte que a gente fez aqui, tirar essa parte que vem da memória e fazer isso aqui vir do banco de dados agora, né? Então, a gente vai conectar isso aqui no Mongo para que ele venha já diretamente do banco de dados. Então, para isso, pessoal, eu já vou começar aqui fazendo uma reestruturação desse projeto com algumas coisas que eu acho bem interessante a gente já fazer, tá? Então, aqui, deixe-me ver. Então, a gente tem as views. A primeira coisa que eu vou mudar aqui é todas essas rotas que ficam aqui, ó, routes, eles já estão dentro da pasta routes e não precisaria de nenhuma identificação mais específica, tá? Porque eu já sei que ele vem de routes, né? Mas para ficar um pouco mais legível, porque ó, se vocês olharem aqui em views, você tem um arquivo index, JS, aqui você tem outro index, né? Daqui a pouco eu vou ter esse produto, vou ter mais coisas, então eu prefiro fazer uma refaturação desse projeto para a gente ter aqui umas coisas um pouquinho mais redefinidas. Então, por exemplo, aqui o index, eu vou dar um rename nele aqui, né? Estou refatorando isso aqui para index helper, tá vendo? Index helper. Mas é refatoração apenas. Se você não quiser mexer, não precisa mexer. Aqui onde eu pus produto, vou dar um refactor nele aqui também e vou refatorar como produto helper, tá? Aí ele já altera lá. Aqui em user, eu vou refatorar também para user helper, tá? Então, basicamente, o que eu fiz foi fazer uma refatoraçãozinha para começar aqui o processo de criação, né, das nossas... Nós vamos continuar utilizando produtos. Aqui é onde ele está chamando de... no plural aqui, ó, dá até para simplificar aqui, fazer aqui um rename do símbolo. Cadê? Rename de símbolo, produto helper. Vou deixar tudo no singular, né? E aqui é a mesma coisa, rename symbol e user helper. Fechou. Mas só com a questão de padronização aí do código da forma como eu estou trabalhando, tá bom? Aí, nós vamos começar aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer agora é criar a nossa conexão com o banco de dados. Então, aqui é onde eu tinha colocado o data, vou dar um refactor nisso aqui também, vou chamar de database aqui. Agora vai ter um papel, o papel disso aqui vai ser principalmente a conexão com o banco de dados, tá? E aí, dentro dessa database, vou criar um novo arquivo chamado MongoDB.js, que vai ser a base para a nossa conexão com o Mongo, tá? E aí, aqui sim, aqui o que eu vou utilizar para escrever esse código é basicamente isso que eu falei para vocês que está aqui, ó, lá no site, né? Então, de onde eu estou pegando? Basicamente é isso aqui, tá? Eu vou fazer algumas alterações minhas, mas é essa
esse código de conexão ali, tá? Então, retomando com vocês aqui agora, a conexão vai ficar da seguinte forma. Vamos colocar aqui a primeira constante que a gente precisa, que é o Mongoose. E aí vamos carregá-lo aqui, essa dependência, Mongoose. Tudo bem? Daí já vamos começar aqui, pessoal. Se eu vou conectar no banco, a primeira coisa que eu vou precisar agora já é saber qual é o banco que eu vou conectar, tá? E aí você vai precisar dessa string de conexão de acordo com o servidor que você for utilizar, tá? Eu vou utilizar servidor local. Então, como servidor local, eu basicamente vou utilizar esta URL aqui, ó, tá? Então, MongoDB, localhost, porta 27017, meu banco. Aí você pergunta, mas por que MongoDB, localhost 2717? Se a gente vier aqui e carregar, por exemplo, quando você instala o Mongo, ele instala aqui ó, esse dbCompass aqui, né? Se você carregar ele, você vai perceber que a forma, assim, na documentação do próprio Mongo, você vai ver que quando você está rodando ele na máquina local, ele sobe como localhost e naquela porta 27017, né? 27017. E vai ser me referindo a essa porta que a gente vai fazer a conexão aí com o banco, tá? E tá, resolvi dar uma processada aqui, deixa ele carregar ali. Vamos lá. Eu entendi por que pesou tanto, às vezes ele carrega mais rápido. Muito bem, aí está. Então, basicamente, ele carrega isso aqui na porta 27017. Se eu não tiver nenhuma conexão aqui, a hora de clicar em Connect, ele traz o localhost para mim. Lá, pode ver que ele já traz localhost 27017. E é esse aqui que a gente vai processar todo a nossa conexão. Quando eu defino na conexão o localhost e já coloco o nome do banco, igual eu fiz, o banco que eu criei não existe aqui ainda, tá? Ele não está aqui, mas só existe esses três. Mas assim que eu executar pela primeira vez aqui esta execução, ele vai criar o meu banco lá como um adicional dentro daquele servidor MongoDB lá, tá? E aí nós vamos começar aqui. Então eu vou criar o banco DB Mongoose Connect, aí a gente já começa o processo de conexão, passo para ele a URL, tá? E passo para ele aqui dois parâmetros obrigatórios. Esses parâmetros estão lá também no site que eu mostrei para vocês. User, new URL parser, tem que ser true aqui, e use unified topology. Tá tudo também. Então, essa aqui é a primeira configuração que a gente faz a hora de criar a conexão aqui, tá bom? Com isso aqui, eu basicamente já estou disparando a conexão para abrir a conexão com o Mongo, tá? Basicamente, eu chamei o connect aqui, ele já dispara a conexão. E aí, a gente vai criar aqui mais algumas funçõezinhas que têm um papel exclusivo de monitorar a conexão. Então, a gente vai pegar aqui, ó, host com, né, para conexão, vamos no Mongoose pegar a connection que está ali, tá? E aí, na conexão, a gente vai programar algumas das funções que ele tem, ele oferece para fazer eventos, na verdade, que ele oferece para você monitorar a conexão com o banco, tá? Então, se você quiser saber, professor, mas como é que você sabe que é open aqui, né? Então, se for lá pegar, por exemplo, o site pegar aqui Mongoose, e aí a gente pegar, vamos vir aqui,
Read Documents. Se você vier na documentação do Mongoose, ele vai ter aqui Connections. Deixe-me ver. Como mexer com a conexão, manipulação de erros. Acho que tem um Events aqui em algum ponto. Deixa eu só ver se eu localizo fácil aqui. Validações. Nas conexões vão ter aqui os eventos que vão acontecer. Quer ver? Aqui, ó, Connection Events, aqui, ó. Então, veja que eu estou usando o Open lá, né? Para ver se ele está conectado. Daí eu vou usar algumas outras aqui, o Close, tá? Para ver se ele fechou e tudo mais. Basicamente, são alguns parâmetros que estão disponíveis. Se alguém estava mexendo com PHP, eu não sou muito fã, não, mas de vez em quando eu sou obrigado a fazer algumas coisas aí lá. Então, a gente tem que fazer no meio de tudo, né? Então, quem quiser depois vir aí dar uma pesquisada, né? Tem aí mais alguns elementos aí para vocês verificar, tá bom? Então, estou usando aqui o Open, e aí, no Open, basicamente, essa função é uma função de callback, né? Só para fazer aqui um log, console.log, conectado ao MongoDB. Então, o papel específico desse Open foi, desse monitoramento, dessa função de callback, foi para verificar se ele está conectado. Caso dê um erro, né, eu posso fazer aqui esse outro, ó, erro na conexão com o MongoDB. Então, uma outra funçãozinha de callback, e a última aqui para a gente saber quando foi fechada a conexão com o Mongo. Então, aqui, desconectado do MongoDB. Tá vendo? Então, são três callbacks só para ficar monitorando o estado da conexão que já foi estabelecida neste comando aqui. Tá? E aí, como isso aqui é um módulo, o que nós vamos fazer? Nós vamos exportar esse banco para ser utilizado depois, né? Módulo, export DB. Nós vamos exportar esse banco que é criado aqui para ser utilizado, então, para realizar as operações que a gente quer dentro do nosso projeto, tá bom? Então, já temos lá o MongoDB, e agora a gente precisa dizer para a nossa aplicação que ele deve utilizar o MongoDB. Então, o servidor já está rodando na porta 3000, eu comentei com vocês, mas agora eu preciso que, além dele rodar na porta 3000, ele saiba que ele tem que fazer a conexão com o MongoDB e deixar disponível para a gente. Então, pessoal, nessa estrutura de projeto que a gente está trabalhando, dá para fazer bem aqui no começo, ó, do apps aqui. Só basta você fazer um require, né? Require, não precisa nem capturar a informação, para aqui, para a pasta database, MongoDB. Então, esta informação aqui será suficiente para fazer a conexão lá. Vamos ver o que ele deu de problema. Temos um problema. Não pôde encontrar o Mongoose. Por que será que ele não encontrou o Mongoose, né? Eu comentei com vocês que precisa ter instalado o Mongoose e eu não tenho. Então, vamos lá. Vamos instalar o Mongoose. Install npm install Mongoose. Deixa ele instalar para a gente aí. Vamos lá. Eu tenho a impressão que na aula anterior, que foi quando eu criei o projeto, eu não instalei o Mongoose por alguma razão. Acho que não, tá? Então, acho que era por isso que ele deu o bug lá. Então, agora aqui, pessoal, ó, você pode reiniciar, né, o seu servidor. Só lembrando, nesse projeto, você tem que tomar um cuidado, porque assim, ó, apesar que aqui em desenvolvimento até não é tanto problema,
Mas esse projeto criado pelo Express, o real é você deve executar esse www aqui. Ó. Esse é o módulo inicial, o BIM inicial, né, que é o cara que vai juntar tudo, ó, o app, debug, HTTP, e vai iniciar o servidor aqui, tá vendo? Então, você tem algumas formas de fazer, mas o correto é você fazer node ou nodemon, aí você entrar na pasta BIM, né, pasta BIM, e dentro da pasta BIM você executar o www. Então, esse é o comando que você deve executar para rodar este servidor. Eu criei aqui um batchzinho, criei um batch, eu tenho mania de batch, tá? Eu criei esse batchzinho que, se eu executo ele, ele já faz esse comando no daemon para mim aqui. Então, eu normalmente faço aqui, ó, na raiz, né, run, tab, ele já pega o batch e já executa para mim o servidor. Ó. E aí, se você olhar bem, então o servidor de APIs rodando na porta 3000, está rodando, e como eu coloquei esse require aqui para ele invocar lá a pasta database, o MongoDBS, ó, ele já está conectado ao MongoDB. Então, esta nossa conexão já está funcionando, tá bom? Então, basicamente, você precisa disso aqui para poder iniciar o processamento, né, e a gravação de dados utilizando o Mongoose lá no banco de dados, tá bom? Então, uma parte do processo feita. A próxima agora é assim, ó, eu comentei com vocês que não é papel das rotas fazer todo esse processamento que foi feito aqui, né? Por exemplo, veja que eles fazem, por exemplo, um post, ele recaptura produto, vai lá, salva o produto, depois dá o response, né? A rota é só pegar a informação e mandar para frente. Pegar e mandar para frente, tá? Ela não tem que ficar tomando decisão do que fazer. Então, o que nós vamos precisar a partir de agora é incluir a controladora aqui, né? A controller. Então, a gente vai criar uma nova pasta aqui no projeto chamada controllers, tá? E dentro de controllers, nós vamos criar aqui um novo arquivo que nós vamos chamar de produto controller, tá? Produto controller JS. Então, esta controladora vai servir de base para que a gente mande as informações diretamente para o... Chegou na router, da router a gente manda para a controladora. E aí a controladora se encarrega de terminar de fazer o processamento, né, do que tem que ser feito. E aí a base da controladora, pessoal, ela é o quê? Ela vai precisar manipular os objetos, né, as informações que chegam, através de um modelo. Então, ela vai se comunicar com o banco? Vai. Mas ela vai precisar também do modelo daquele produto, daquele elemento que você está trabalhando. Tá certo? Então, de qualquer forma, dá para fazer service e repositório também. Eu estou usando controller aqui, mas poderia ser service e repositório também. Pode ser. Então, só que para isso eu vou precisar da model também. A model é aquela que vai representar os meus dados, né? Vai representar os meus dados para que a controladora manipule. Então, já pode criar aqui, ó, uma nova pasta chamada models, que é uma outra camada que vai existir aí dentro do seu projeto. E dentro da models, nós vamos criar um novo arquivo chamado model.js. Tá vendo? Então, a gente, por enquanto, incluiu pastas adicionais, que é a pasta models com o produto model e controller com a produto controller. Vai ser um conjunto de interações entre o app.js, o produto router, o produto controller e o produto model é que vai persistir o dado no banco e trazer para a gente. Então, isso aqui relembra aquela figura que eu mostrei para vocês no começo, né? Chega a requisição na router, na rota, a rota passa para a controller fala com a model, e a model processa lá na base de dados, retorna essa informação para a controladora que volta para o usuário. Então, basicamente é isso que a gente precisa. E para definir a model,
aí você tem que usar aqui comandos, né? Que, mais uma vez, volto com vocês aí, ó, lá na nossa, naquela página que, comentando com vocês. Você vai definir o modelo com base nos esquemas que o Mongoose oferece para você. Daí você vai criar um model para deixar disponível e ser utilizado pela controladora. Aqui estão os comandos, tá? Eu vou usar algo próximo disso aqui para fazer o meu caso, né? Então, basicamente, a gente vai criar agora primeiro a model, para daí depois a gente avançar para os demais itens que eu preciso. A primeira coisa que a model precisa, até porque ele vai utilizar recursos do Mongoose, né, é o Mongoose aqui. Tá? Então, Mongoose igual require, e aí o Mongoose aqui também. Ele já está disponível para ser utilizado dentro da minha model. E aí na model, pessoal, a primeira coisa que nós criamos é um cara chamado esquema, tá? E esse esquema é que vai fazer com que eu gere a minha model depois. O esquema, no meu caso do produto aqui, ele é baseado no esquema que o Mongoose disponibiliza para a gente. E dentro desse espaço, eu defino como será o meu produto esquema. Quer dizer, o que o meu produto esquema terá de informação que eu quero persistir ou retornar na base de dados, tá? No meu caso, eu poderia fazer igual está na interface lá na interface do Angular, mas eu vou fazer já baseado aqui, ó, nesse produto JSON aqui que eu tenho, tá vendo? Ó? Então, se vocês lembrarem, né, a gente já estava mexendo com esses estilos aqui, eu vou criar tudo baseado nessas propriedades aqui, tá bom? Então, voltando para a model, aqui dentro eu terei vários atributos, chave e valor, que vão me permitir depois gerar o meu model com base nesse tipo de dado aqui. Então, a diferença fundamental aqui, naturalmente, está como JSON, não pode ficar JSON, vai ser um objeto, né? Então, você pode ir tirando aqui as aspas do JSON. No meu caso aqui, porque eu estou reaproveitando os atributos que eu já tinha lá, né? Se você estiver criando do zero aí, de repente, você não precisa fazer o que eu estou fazendo. Mas, basicamente, tirando aqui as aspas, para manter o mesmo nome dos atributos, ok? Aí estão. Então, eu já praticamente defini aqui o meu esquema. Agora, aqui está com hard-coded, né? Tem informação hard-coded aqui. A gente não vai, quando você está criando um modelo, você não vai trabalhar com dados. Então, você vai ter que fazer a tipagem desses dados aqui. Como é que você vai definir o tipo? Aí que eu falei para vocês, voltando na nossa página lá, para criar um esquema, você tem aqui os tipos disponíveis, ó, string, boolean, number, tá vendo? Ó, date. Então, você escolhe aqui o qual que serve para você e aplica aqui dentro da sua geração. No meu caso aqui, eu vou utilizar number várias vezes, ó, aqui, 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 ó, e aqui. Vou utilizar boolean aqui, vou utilizar string aqui, ó. String, string e string. Lembrando que para fazer validação, aí você tem que colocar ali o type, né? Se vocês quiserem fazer validação, tem um exemplo aqui, ó. Então você pode fazer já type, aí coloca o tipo, daí já coloca as condições de acordo com a validação que você quer, tá bom? Por enquanto eu só estou fazendo ele no modelo mais básico para poder ganhar tempo, né? E fazer um trabalho um pouco mais rápido, aí, sem gastar muito tempo nos detalhes. Ele gera assim, Moha. Nesta aula, eu ainda não vou usar o Line ID do Mongo, mas ele gera. Então, além do meu ID, que eu estou trabalhando desde o início lá da disciplina, ele vai gerar o ID específico da base de dados, tá ok? Agora, como eu comecei lá na tela com o ID,
eu resolvi, né, manter esse aqui por enquanto, porque ele tem lá no 1, 2, 3, 4 e tal. Eu posso depois eliminar isso aqui se eu quiser, né, e tirar lá da tela, dá para fazer. Mas por enquanto eu vou manter, já que eu tinha começado com ele. Então é mais para poder ter aí um referencial, né? Ah, eu estou apagando o cara do ID1, do ID2 e tal, mas daria para usar. Na próxima aula eu já pretendo utilizar o ID underline, tá bom? Então, isso é possível e está disponível sim, tá? Então, já gerei aqui o esquema, e aí, basicamente, pessoal, se eu já tenho o esquema, basicamente o que eu preciso é exportar, mais uma vez, ó, no estilo de sempre gerar e exportar, agora eu já posso exportar o meu modelo da forma que eu quero utilizar. Então, aqui, ó, este nome que eu estou colocando aqui, produto, é o nome que ele vai gerar a minha coleção lá no MongoDB, para vocês terem uma ideia. Então, esse nome é o nome que ele vai utilizar para gerar a minha coleção de documentos lá no MongoDB. E aí eu digo que para gerar o modelo, ele vai utilizar esse esquema que eu acabei de criar aqui, ó. Então, o meu model está pronto. Ele já está preparado para criar as models que eu vou precisar para fazer a persistência de dados no banco de dados. Ok? Então, um elemento de tudo aqui resolvido. Agora, voltamos para a controller. Na controller, eu vou começar a conectar os meus métodos, preparar os métodos que vão ser chamados para fazer a persistência de dados no banco de dados. Aí, nesse caso aqui, o que faremos? Primeiro, já vamos referenciar aqui o produto model. Então, vamos pegar aqui o produto model, require, tá? 2 pontos barra, vamos lá em models, barra produto model. Então, eu já tenho aqui o meu modelo para ser utilizado dentro da controladora. E na controladora, nós vamos criar uma classe chamada produto controller. Aqui vem justamente a percepção daquilo que o Lohan falou ali, né? Que você pode, além de trabalhar com controller, se você quiser trabalhar com service, criar repositório, aí vai muito da arquitetura, da forma como você quer criar. Mas aqui você já tem aí a classe para você poder fazer essa parte de controle. A gente já vai gerar os métodos ali, mas lembrando mais uma vez, essa classe vai ser também exportada, né, como uma controladora, uma nova controladora para a hora que você precisar, você utiliza ela como... Ficou produtor controller? Ficou errado, né? Ficou produto controller. É isso aqui. E dentro da controller, os famigerados métodos que vão, né, fazer aí todo o processo. Então, eu vou ter ali, do modelo assim, que vou ter o salvar, que vai receber uma requisição e vai receber requisição e resposta. Vou ter um outro método, que é o listar, para listar tudo que tiver na minha base de dados. Também pega a requisição e manda uma resposta. Vou ter um método para buscar pelo ID, tá? Porque eu vou precisar, na hora que eu for fazer a atualização, né? Buscar por ID, response. Vou ter um outro para atualizar, também recebe request, tem response, e o último nessa sequência que terá o papel de excluir na base de dados, request, response também. Então, veja que estes métodos que a controladora tem agora são os métodos que a gente vai utilizar para fazer todas as operações que a gente queira fazer com a base de dados. É aqui que a gente vai desenvolver tudo aquilo que a gente quiser agora. Aí vocês vão precisar agora fazer junto comigo o quê? A conexão
de tudo que está na que está no app e manda para a router, e da router a gente mandar isso aqui, da router, ó, você veja como é que funciona. Então, a AppJS chega a requisição, ela sabe para quem que ela tem que mandar, se é para index, se é para user ou se é para produto, com base nesse tipo de mapeamento de rota aqui. Então, se for user, ele manda para user router. Se for produtos, ele manda para produto router. Então, a gente já sabe que chegou no router. Quando chega na router, o que a gente tem que fazer agora? Toda a requisição que chega aqui tem que ser encaminhada para a controladora e não mais ser processada aqui na router. Então, basicamente, esse response JSON que a gente fazia aqui não vai mais existir aqui. Isso aqui vai dar lugar para a seguinte função. Então, vamos lá. Vamos simplificar aqui primeiro para a gente ver, né? A gente vai ter aqui agora a seguinte função. A gente vai injetar, primeiro passo, vamos injetar aqui a nossa controladora. Controller, vamos colocar aqui, produto controller, né? Produto controller. E aí, depois que a gente injetar a produto controller na router, tá? Deixa eu pegar aqui, então, produto controller, require, barra, controllers, barra, produto controller. Já está disponível para a gente aqui a controladora, ok? E aí, aqui, neste roteamento, que antes era feito dessa forma, a gente vai substituir agora pela produto controller e vamos chamar a função que a gente quer que a controller execute naquele momento. Nesse caso aqui, essa get é para listar, que ele está listando todos os produtos. Então, a gente invoca desta forma aqui o método da controller. Então, com isso aqui, eu já tenho praticamente mapeado, né, para tudo que chegar para produto router, raiz, né, que é produtos, ele chama o listar. E lá no listar é que eu vou aqui, então, que eu vou definir aí os meus métodos. Deixa eu colocar o salvar primeiro, eu coloquei o salvar lá, deixa eu pegar aqui o post, ó, que seria o salvar, já vou trazer aqui, deixar na mesma ordem que eu estou formatando lá. Apaguei aqui sem querer, só um pouquinho. Produto controle.lista. Produto controller está. Ali está. Aí, deixa eu pegar aqui o post, Ctrl+C+X. Vou comentar também. E aí, o post que é o salvar, a gente vai colocar aqui em cima. Então, vai ficar produto controller.salvar. E aí ele começa a dar as funções do CRUD, né? Create, read, retrieve, né? Update e delete. Então, a gente vai ter o listar, vamos ter aqui também o buscar por ID, que é basicamente a gente passa o ID e retorna um único item. Então, esse aqui comentamos, trazemos aqui. Produto controller. Buscar por ID. Muito bem. Aí temos o atualizar. Vai utilizar basicamente este comando aqui. E aqui fica produto controller ponto atualizar. Bem, por último, o excluir, tá? Comentei.
e aqui, produto controller ponto excluir. Então, todas as funções que a gente tinha programado aqui em rotas deixaram de existir, tá vendo? Ó? Então, a gente não tem mais delete. Vou até apagar daqui para ver ó, como ele simplifica, né, esta classe. Ó. Basicamente, ele recebe a requisição e redireciona. Recebe e redireciona de acordo com o meu interesse, de acordo com o método, né, e o papel que eu quero que ele desempenhe. Tá vendo? Então, eu não preciso mais desse gerar ID e nem do get index, nem desses dados na memória, mais aqui, ó. Então, basicamente, a minha router ficou assim, pessoal, com 11 linhas. Tá? Isso a simplificação, né? Então, é single responsibility. Então, a gente está deixando pouca responsabilidade para o roteador, que é receber a requisição, encaminhar, receber e encaminhar. E aí, sim, agora vem a hora de programar os métodos de salvar, listar, buscar e atualizar, utilizando agora o modelo já do Mongo, né? Para que a gente possa, então, fazer a persistência dos dados no Mongo. E aí, por incrível que pareça, vocês vão lembrar que nós recebemos, sempre a gente recebe um produto que vem lá no request, que vem no buddy aqui, ó. E ele já faz o parse, né, diretamente do que vem no buddy para o produto, que é justamente o que a gente estava utilizando ali naquele exemplo da última aula. Só que para salvar esse produto, se eu vou salvar, eu preciso de um ID para ele, né? E esse ID, eu tinha criado aquela funçãozinha que eu mostrei para vocês lá, quando estava em memória, que pegava o max, né? Pegava o ID mais alto e acrescentava um número para poder gerar um novo ID. E eu vou ter que manter essa mesma lógica, porque eu quero manter aquele ID, por enquanto, lá sendo gerado, sempre como último ID. Então, eu quero manter essa lógica aqui no processo, né, de persistência desse produto, tá certo? Aí, como é que eu vou fazer isso usando o Mongo agora? Então, o comando que eu vou fazer aqui, eu tenho que fazer um comando para pegar o registro, o último registro, o maior registro, com maior ID, lá no Mongo já. Então, eu vou fazer aqui ó, um comando que eu vou chamar de max. Esse max é o último registro que vai estar na base de dados, tá? Com o ID maior. Então, eu vou fazer aqui, já vou usar o produto model, ó. Produto model, find one, já estou mandando buscar, sem nenhum critério de busca, então você vai buscar alguém, mas sem nenhum critério de busca, ordenando ele pelo ID. E o ID, para a ordenação, você vai ordenar ele com -1, que é justamente para poder pegar, então, na ordem decrescente. Né? Então, o último que você encontrar, você deixa ele no final e você retorna ele para mim. Então, esse aqui vai me retornar o produto com maior ID que estiver gravado na base de dados. A hora que ele retornar esse ID, eu pego o ID e acrescento no meu produto. Então, o meu produto terá um ID que é o max, tá? Ponto ID mais 1. Então, isso aqui vai me dar o ID inicial, né? O meu primeiro ID para o meu produto, tá ok? Que é justamente, né? Se já tiver alguma coisa inserida no banco, ele pega um ID maior e acrescenta, tá bom? Vamos lá. Depois de feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a persistência desse produto na base de dados. Se eu quiser, eu posso recuperar o resultado. Se eu não quiser, não há essa necessidade, tá certo? Aí, eu vou fazer aqui, eu vou colocar o resultado, tá, para pegar. Só lembrando, pessoal, isso aqui vai ser executado no modelo assíncrono, né? Agora que eu vi aqui, ó, modelo assíncrono. Então, eu tenho que colocar aqui para essa função o await, aqui, para ele esperar acontecer
A mesma coisa aqui no resultado. Produto model, create, e aí ele vai gerar no banco para mim o produto que eu acabei de enviar. Então, esta é a forma que eu tenho. Para finalizar, no response, eu dou um status para ele, digo que o status é ok, criado, e retorno um JSON com o resultado que eu obtive. Tá? Então, o método salvar, basicamente, é esse, né? Ele pega o produto móvel, verifica o cara, recupera o de maior índice mais um, ele acrescenta no ID, e depois ele cria esse produto no banco de dados e dá o response para o usuário. Então, está feito aqui o método para salvar registros no Mongo. Agora, para listar. Para listar, é um pouco mais simples. Tá? Eu, basicamente, pego o resultado do banco e retorno para a tela. Então, o resultado é igual a operação assíncrona, await, né? E produto model.find, sem mandar nenhum parâmetro. Como eu não estou mandando nenhum parâmetro, ele vai retornar tudo que tiver na minha base de dados. Com isso, eu faço aqui um status, tá? 200, né? Eu obtive o resultado e mando o resultado para a tela. Tá? Mando o resultado para a tela. Logo, eu estarei retornando todas as informações que eu tiver na minha base de dados Mongo. Ok? Está aí o primeiro método. Próximo, buscar por ID. Buscar por ID vai fazer o seguinte. Primeiro, lembre-se que a gente passa o ID no request. Ele vem lá em parâmetros, né? Então, aqui, parâmetros. Produto ID. Então, aqui eu recupero o parâmetro que eu estou passando para essa constante. Logo, se eu já tenho o ID que eu estou procurando, né, e esse ID é justamente o que está na tela, eu vou atrás do produto que eu quero, que vai ser o meu resultado. A mesma coisa. Await, produto model, ponto, find one. Então, isso aqui é muito parecido com aquele primeiro que eu fiz ali. Ó. Só que a diferença fundamental entre este e aquele é que este, no objeto que identifica quem é que ele deve retornar, ele vai passar o ID como parâmetro. Então, aqui ele vai encontrar um único que tem aquele ID que eu estou passando. Se isto já terminou e resultou, você manda a resposta para a tela também. Status 200, né? JSON, e manda o resultado para a tela. Aí está. Então, você já tem agora como buscar o seu produto pelo ID. Aqui, no atualizar, olha o problema que eu tenho no atualizar agora. Porque quando eu vou atualizar, eu vou cair naquela sina que é o que o Lohan falou para mim agora há pouco ali, né? O Lohan falou para mim assim, mas não tem o próprio ID que o Mongo gera lá, que é o underline ID? Tem. Mas eu estou usando o ID que eu já vi usando no início da disciplina, e não o do Mongo. Como é que eu vou atualizar agora? Porque, assim, o update, ele vai utilizar um método que precisa do ID do Mongo. Tá vendo? Então, enquanto eu ainda não estou trabalhando exclusivamente com o ID do Mongo, eu tenho que buscar no banco de dados o meu produto, o meu ID, que é o que eu estou trabalhando, para depois eu poder, então, atualização. Então, eu vou ter que fazer algo muito parecido com o que eu fiz aqui no Buscar por ID. Quem falou? Alguém falou comigo? Não? Deixa eu ver. Acho que não, né? Então, vamos lá. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Primeiro, eu tenho o ID, que é o ID que está vindo aqui, que vai ser o que eu preciso atualizar. Chegou aqui. O atualizar precisa do ID também, então a gente passa o ID de quem vai ser atualizado. Com este ID que eu recebi, eu vou ter que fazer algo parecido com esse que eu fiz aqui do Max, ó, ou parecido com o que eu fiz aqui no Buscar por ID, para recuperar o ID que eu preciso. Então, eu já vou pegar aqui uma constante, que é o ID underline,
já vou fazer aqui um método que me retorne diretamente o ID lá do Mongo, tá? Então, ele é do formato string, então no final eu já vou converter ele para string. Vou utilizar aqui o método, a expressão await, para invocar, né, o produto model, find one, com os mesmos parâmetros aqui, ó. Posso até pegar daqui. Estou usando o mesmo critério do anterior ali, ó, por ID, ok? Depois que eu recuperei isso, o que eu faço? Eu pego o ID underline dele lá e retorno para essa constante que eu acabei de atribuir. Deixa eu ver, alguém comentando. Faz o seguinte, Igor, me lembra daqui a pouco, a hora que a gente gravar as informações na base de dados do Mongo, aí eu te mostro esse ID, de onde surge esse ID, tá bom? Porque a hora que eu gravar a informação na base de dados, fica mais fácil de você saber de onde está vindo esse underline ID. Esse é um ID gerado automaticamente pelo Mongo, tá? E aí eu te explico nesse momento ali, pode ser? Então, aguenta a mão aí, já na sequência você vai entender. A gente já está quase terminando aqui de configurar os métodos, aí fica mais fácil de eu te mostrar, tá? Então, já tenho o ID do Mongo aqui para eu poder processar. Logo, agora sim, recupero o produto que eu quero atualizar na base de dados, né? Ele está no buddy também, ó. Então, esse produto é o que eu vou atualizar. E, através do método, utilizando o produto model, aqui, ó, produto model, eu vou encontrar find by id e update, que é esse método que eu vou utilizar. Aí eu vou passar para ele quem? Vou passar o id do Mongo, que é o id underline, e o produto que eu quero atualizar. Isso aqui vai dar certo, porque o find by id e o update precisa do ID do Mongo, por isso que eu tive que recuperar ele, tá? Então, é uma forma de eu ir lá e atualizar. Eu até tenho outros métodos de update que talvez eu não precisasse utilizar o find by ID do Mongo, tá? Mas daí eu teria que fazer uma forma diferente do update. Aqui, como eu quero utilizar esse find by ID update, eu preciso do ID do Mongo, que é justamente o que eu estou usando. Se ele fez a atualização, basta que eu dê uma resposta, está 200, tá? 200, sente, tá? Então, é isso aqui. Dizendo para ele que a atualização foi ok, e, portanto, está encerrado aqui o que eu precisava fazer. Tá joia? Então, isso aqui já está praticamente concluindo tudo que a gente precisa fazer para realizar o CRUD na nossa aplicação. Agora, no excluir, nós vamos usar algo muito parecido aqui. Nós vamos precisar do ID, porque vai receber o ID do produto que a gente clicou na tela. Eu vou precisar do ID, que é o ID do Mongo, porque eu vou excluir pelo ID do Mongo. Então, a mesma regra aqui. E aí, eu vou utilizar esta mesma estrutura, praticamente aqui, ó. Só que ao invés de colocar find e update, eu vou utilizar aqui find e remove. Só que eu não preciso passar o produto aqui, né? A diferença básica é essa. Find e remove pelo ID que eu tenho. Aí, dou a resposta lá para a tela. Então, ou seja, isto aqui são os métodos de CRUD que serão necessários para fazer a persistência dos dados no banco de dados Mongo, utilizando o Mongoose, e retornar as informações para a nossa tela do Angular. Tá? E aí ele já vai disponibilizar, ele já vai poder disponibilizar para a gente aí isso aqui lá na nossa aplicação. Tá bom? Então, vamos testar. Vamos ver se eu não errei nenhuma digitação, alguma coisa aqui. Se eu não errei, ele já é para funcionar direto. Se der algum erro, aí a gente volta aqui, né? E vai identificando os erros e corrigindo daí. Mas isso aqui é a estrutura que a gente precisa nesse momento para conectar e fazer a persistência dos nossos dados. Tá bom? Deu certo já, Igor?
Conseguiu visualizar o que queria aqui? Só te respondendo um pouquinho, perfeito. Só te respondendo assim, Lohan, veja, eu não sei te dizer qual é o curso que você está fazendo, engenharia de software ou sistemas de informação, só para eu ter uma ideia. Sistemas. Então, dependendo do professor que for trabalhar com vocês lá na frente, uma disciplina antiga que se chamava Sistemas Corporativos, ele pode vir a falar com você então, ele pode ser que nessa disciplina, Escobar, pode ser que ele fale com você de single responsibility, né, que é responsabilidade única, né? E se ele não falar, tinha uma outra disciplina que era chamada arquitetura de software, ou arquitetura de aplicações corporativas, que eu não sei para que nome que ela mudou na nova matriz. Mas se vocês tiverem essa disciplina, ela vai falar, sim, de responsabilidade única nesse processo, tá? E aí, acho que será suficiente para vocês terem uma ideia, né, de como funciona isso aí. Agora, de qualquer forma, se você quiser, deixa eu só ver aqui, eu acho, só um minutinho aqui, deixa eu olhar aqui nos meus livros aqui. Se você achar interessante, tem um livro, eu não me recordo qual deles, que é o que tem uma discussão bem legal sobre é essa aqui, ó, tá? Se te interessa e você achar que é interessante, esse cara aqui é o pai, ó, o Robert C. Martin, colocando aqui na frente da câmera para você ver aí, tá vendo? Então, esse cara, nesse livro aí, ó, olha lá o título do livro, Agile Software Development, princípios, padrões e práticas. Esse cara aqui vai ter um tópico lá interno que ele vai discutir justamente a questão da responsabilidade única, tá? Pode olhar aqui, capítulo 8. Cara, é uma delícia esse livro para quem gosta de arquitetura. Ó, só pelos títulos, eu queria fazer um print screen da tela, é isso aí. Tá vendo? Então, esse cara aqui discute isso que você estava me perguntando. Tá bom? Muito bem. Avançando aqui, pessoal, então, se terminamos, acho que já deve funcionar. Daí, só me lembra um pouquinho, Lohan, no finalzinho aqui, estou terminando essa parte, da gente ver aquela questão do middleware lá, para eu poder dar uma referência um pouquinho, só para você poder discutir um pouquinho mais. Deixa eu só terminar essa parte aqui da aula, daí a gente já pode trocar uma ideia sobre aquilo lá, tá? Então, deixa eu ver aqui primeiro o meu console. Ó, ele continua dizendo que o meu servidor está rodando e está conectado ao MongoDB. E ele não deu erro. Ele tinha dado um erro antes aqui, ó, porque eu estava digitando alguma coisa, mas parou. Eu vou só interromper, né? E vou iniciar de novo, porque eu fiz muita alteração na estrutura, então, só para evitar aqui qualquer tipo de problema. E vou rodar novamente o servidor. Rodei. Vamos lá, iniciando. Servidor rodando na porta 3000 e conectado ao MongoDB. Se tudo correr bem, a gente terá aqui um console bem tranquilo e a nossa aplicação deverá funcionar adequadamente. Então, vamos voltar aqui para a tela, Home. Quando eu for agora para a tela de cadastros, se ele vai buscar do banco, zerou. Não tem nenhum registro, porque ele tem que estar trazendo lá do banco. Vamos ver, ó. A princípio, ele deve ter chamado lá aquela rota, né, que eu criei na controladora. Agora, eu vou tentar incluir. Novo. Só que eu só vou informar alguns dados aqui, né? Produto A, descrição A, foto A, preço 1, peso 1. E vou tentar salvar. Foi, cliquei, não foi. Provavelmente deu algum bug e vou ter que identificar o que é agora. Vamos ver.
não pôde ler a propriedade ID de null. Ah, muito bom. O que ele aconteceu aqui? Se você olhar aqui, ó, na minha lógica, né, na minha controladora, eu errei num ponto da lógica. Qual é o ponto da lógica que eu errei? Eu já estava imaginando que fosse dar problema. Se eu estou com a base zerada, isso aqui vai retornar um objeto null aqui, né? Certo? Então, se o objeto é null, ele não vai conseguir processar. Então, eu poderia fazer aqui. Se o max, né? Se o max for igual a null, tá? Ele vai mandar 0. Não, vai mandar 1, né? Se não, ele faz aqui o max id mais 1, certo? Então, isso aqui deve resolver o meu caso, né? Porque provavelmente o max está vindo null e aí ele não consegue processar o primeiro ID. Vamos ver se isso aqui funciona. Conectado ao MongoDB. Vamos tentar novamente. Voltei à tela. Fui até cadastros, não tem nenhum registro. Voltei aqui. Produto A. Descrição A. Foto A. Preço 1. Peso 1. Salvar. Olha, mudou aí a lógica. Então, se eu olhar aqui, aparentemente ele já passou por aquele método lá, né? Então, ele já veio aqui, ó, na controladora. Deixa eu ocultar aqui. Ó, ele já veio na controladora, passou por aqui e diz para mim que o resultado é ok, porque a hora que ele chamou o listar agora, porque quando ele volta para a tela de lista, ele já vem aqui no find, ó, e já manda o resultado. E esse resultado é o que está aparecendo aqui. Então, esses dois métodos já estão funcionando. Então, vamos aproveitar agora para dar aquela olhadinha na base de dados, que eu tinha falado para você, para a gente entender aquela história do ID, Igor. Agora fica bom para a gente poder entender um pouquinho mais sobre aquele underline ID que eu te falei. Tá? Vamos ver aqui, ó. Se você olhar, aparentemente não tinha nenhuma base, mas eu vou dar um refresh aqui. Ó, veja que o meu banco já está aparecendo aqui agora. Né? Então, deixa ele atualizar aqui para mim. Cansou. Não sei porquê. Agora que eu estou dando aula, ele resolveu ficar um pouco mais lento. Dentro do meu banco, ó, veja que ele gerou produtos aqui sozinho, né? Ele gerou meu banco e produtos. Esse produto surgiu daquele nome produto que eu coloquei lá na moda. E dentro de produto, 2 cliques, olha aqui o que ele fez. Ele persistiu todas as informações que eu mandei da tela. Letra A, 1, e D1. Foi o primeiro ID que ele gerou na minha base. Tá? Agora, Igor, tá por aí? Lembra que você me perguntou do underline? Olha, veja que eu não fui eu quem gerei lá na minha moda, não fui eu quem gerei esse underline ID aqui, ó. Foi o próprio banco de dados que gerou automaticamente. Era isso aqui que o Lohan estava falando, né? Ah, mas o Mongo já não gera lá o ID específico? Gera, é esse aqui, tá vendo? Então, esse ID aqui, que ele gera automaticamente em algumas operações lá, eu estou tendo que recuperar esse ID aqui para conseguir fazer umas operações, que é justamente o atualizar e o excluir, ok? Então, foi uma das estratégias aí que eu fiz. Então, aqui, pessoal, vamos só fazer os demais testes do CRUD agora. Então, eu já tenho o incluir e listar funcionando. Se eu voltar na tela, eu poderia, vamos incluir mais um aqui, pelo menos, né? O 2, vou colocar aqui o B, 2, e 2, e mandar salvar. Então, agora eu tenho 2 produtos inseridos na base. Eu vou editar o 1. O 1 vai ficar com C e C. Ele era A, vai ficar C. Salvei, ó, já atualizou. Significa que o meu método update ou atualizar lá na controller também já está funcionando. O último teste é excluir. Vou excluir aqui o cara de ID2 aqui, né? O ID1 primeiro. Vou excluir. Letra C, carregou, excluir. Ó, veja que o buscar por ID também já está funcionando, porque quando eu estou indo para excluir
ou indo para editar, aqui no rodapé da página, ele passa esse ID e manda buscar o cara. Então, editar, ele busca para poder editar. Excluir, ele busca para poder excluir. Se eu clicar em excluir, apagou aquele registro de ID1. Então, está funcionando no excluir. Vamos tentar aqui incluir mais um item. Item D, 3. Salvei. Aí está. Veja que ele gera lá, o meu gerador de ID está funcionando também. Ele vai e pega o max ID, que é o 2, e ele gera o ID subsequente, que é o 3. Então, foi uma forma aí para eu poder fazer o meu gerador, né, e manter essa edição de IDs, ok? Então, aqui eu praticamente concluo com vocês a ideia de criar controladoras, como é que você cria controllers, como é que você cria models, e como é que você cria aqui a conexão com a base de dados, né? Eu dei uma reestruturada nesse projeto, eu deixei ele um pouquinho mais melhor resolvido aí para exemplo com vocês. Uma última coisa que eu quero fazer com vocês hoje aqui, para encerrar a aula de hoje, é aqui na parte de banco de dados, no database, eu quero criar um script aqui que eu já fiz ele previamente, para ele popular o banco para mim, tá? Para ele preencher o banco de dados com esses produtos que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho vários produtos já, não tenho? Ó, tenho vários produtos. Então, eu vou fazer um scriptzinho aqui que vai carregar, né? É do tipo uma migração de dados, né? Eu vou fazer aqui um script bem básico que já popula aquelas informações para mim. Então, basicamente, vou criar aqui, dentro de database, ó, um novo arquivo chamado populardbjs, certo? Vou utilizar a conexão com o Mongo, require, e aí, ./mongodb. Então, já vou utilizar o Mongo aqui. Vou utilizar o produto model também, eu acabei de criar, então precisa do require dele. Require /models, /models/produto model. Então, já tenho a model também. E os dados que eu quero carregar lá. Então, os meus dados vão vir daquele arquivo JSON, require /produtos JSON. Aí. Está na mesma pasta que o cara aqui não precisa nem sair. Produtos JSON. E aí, eu vou criar uma função aqui, pessoal, que é uma function para carregar dados. Carregar dados, tá? A carregar dados vai utilizar o produto model e vai utilizar um comando aqui, ó, que é o delete many. Tá? Esse é um recurso possível no banco de dados. E quando eu passo delete many sem dizer para ele nenhum tipo de critério, ele vai apagar tudo. Então, aqueles 2 registros que eu incluí lá, A, B, C, ele vai limpar, né? Vai começar do zero para mim. E aí, numa função anônima aqui, numa arrow function anônima, nós vamos colocar aqui para ele fazer o seguinte. Depois que ele apagou, terminou de apagar. Então, agora você percorre os dados que eu tenho. Então, eu estou percorrendo esses dados aqui que eu carreguei, percorre os dados, e para cada registro lá, que vai ser um produto, né, você faz, então, através do produto model, um create, que é a mesma coisa que eu utilizei lá. Create, inserindo um produto para mim. Então, se vocês olharem bem, essa função é suficiente para fazer a carga de dados para mim, né? Porque ele limpa a primeira base, depois que ele terminar de limpar, ele pega os dados, percorre esses dados e vai fazendo a inclusão deles no banco, tá? Aí, se eu invocar essa função carregar dados, ele já vai executar, tá? Só que ele trava aqui o processo porque ele não encerra a execução desse projeto Node. E eu resolvi fazer um esquema aqui, que é colocar um timeout, ó. Só setar um timeout para ele encerrar o processo para mim, tá? Depois de 3 segundos aqui. Então, só para finalizar isso aqui. Esse script de 14 linhas vai ser suficiente para ele colocar na base de dados, apagar e colocar
todos os produtos que eu tenho aqui no produto JSON. Lembrando que eu construí a minha model com base nisso aqui, então ele consegue capturar todos esses dados e jogar na base para mim, tá bom? Vou rodar esse script aqui. Deixe-me abrir uma nova tela. Database. Aqui está o Popular DB. Vou utilizar ele o Node Popular DB.js. Se tudo der certo, em breve teremos os dados carregados. Conectando ao MongoDB, vamos olhar lá na base primeiro. Vou atualizar aqui, ó. Olha aí, todos os meus registros de produto carregado na base Mongo, ó, com aquelas informações, ok? E aí, se eu voltar para a tela agora, cadastro, home, cadastro, aí está, pessoal. Estou trazendo todos os meus registros da base de dados Mongo agora, tá bom? E aí poderia continuar a edição, exclusão, alteração, o que quisesse lá dessa base de dados, tá bom? Então, dito isso, eu considero que hoje eu praticamente encerrei com vocês. Vou dar um stop aqui, parar aqui também. Eu vou parar aqui e, ó, olha que interessante. Vou fazer aqui um commit final, né? Final Mongoose. Vou só colocar final Mongoose aqui, que ele já está commitando para a gente lá no GitLab, e aí um push para ele enviar de vez. Se a gente for, assim que ele terminar, que a gente for lá, esse projeto, do jeito que eu programei aqui, vai estar disponível para vocês aí. Já terminou. Vamos olhar lá no GitLab. Deixa vir. 2021. Web avançado. Servidor de APIs. É o mesmo da semana passada, agora com as atualizações, né? Aí tá, pessoal. Final Mongoose, as controladoras, o banco de dados, o model, tá tudo lá. Incluindo o script aí, o último script que eu fiz, que foi o de Popular DB. Está disponível lá também, ó, para vocês aí usarem, de repente, como base para vocês prepararem o projeto de vocês. Então, por hoje é isso. Eu encerro aqui a gravação, até para ele ir renderizando, né? Certo? Vou interromper a gravação e daí, na sequência, a gente troca mais uma ideia e quero conversar